Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que bom que você chegou em mais uma mensagem da série Alvorecer. Eu tenho uma palavra de Deus para você, na verdade, um choque de realidade, algo importante que nós não podemos ocultar. Eu quero que você fique comigo até o final. Eu só vou te pedir um favor antes de começar o vídeo, para essa mensagem ir o mais longe possível. Se você puder, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, que toda segunda-feira, sem faltar, às 7 horas da manhã, sempre tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Que Deus abençoe e vamos para o vídeo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E aí ele diz para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Bom, talvez você já viu esse texto em um lugar e você talvez não lembra. Mas se você já foi num cemitério, se você perceber, na maioria das lápides existe esse texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati um bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu briguei pesado, eu combati um bom combate. E ele está dizendo, eu não, perdi, não, ele está falando, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. Ele está dizendo, a carreira, o combate não roubou de minha fé, eu guardei a fé. Só que esse homem que escreve é um homem chamado Paulo. Paulo é um apóstolo. Paulo é um homem a qual o Senhor havia comissionado para uma missão extraordinária. Paulo plantou igrejas. Paulo se relacionou com tantos homens, com tantas pessoas em prol dessa liderança, desse plantio. E no final ele está acabando a carreira e instruindo um jovem pastor. É como se eu chegasse no final da minha vida ministerial e encontrasse um menino que pregaria pelos mesmos lugares que eu preguei, daria continuidade do meu ministério, e eu dissesse para ele essas palavras: olha, eu acabei, tá tudo certo, glória a Jesus, estou bem, mas eu preciso te dizer, eu fui abandonado, eu fui traído, eu fui decepcionado. Então prepara o seu coração, porque provavelmente isso também vai acontecer com você. Sabe, é a experiência trazendo a luz para um menino vibrante, cheio de força. E Paulo diz isso para ele: olha, Timóteo, não permita que desprezem a tua mocidade. Ele está dizendo, você tem força, você tem ânimo. Mas aqui ele está dizendo, olha, você só precisa saber de uma coisa: você vai ser decepcionado, você vai ser abandonado no meio do caminho, você vai ser deixado de lado por pessoas que deveriam estar com você até o final. Mas não permita com que isso destrua a sua fé e acabe com a sua carreira. Entende que as coisas conectam? Ele está abrindo o coração e está dizendo, eu fui abandonado, esse homem me causou muito problema. E agora, só nós aqui, a gente já viveu isso provavelmente, e a gente não tem quase nada de idade ainda. Eu tenho 30 anos e eu já fui abandonado por gente que eu pensei que ficaria comigo para o resto da vida. Sabe o que é interessante?
é que eu vivi algumas coisas que para mim foram muito difíceis de suportar, no sentido de que eu jamais imaginaria viver daquela pessoa, aquele cenário de abandono. Você sabe que na vida, às vezes a gente começa junto com algumas pessoas, a gente faz a mesma coisa, a gente é um par, sabe, já viu? E aí de repente está tudo bem, nós somos amigos, amor, alegria, uau, que top, você vai na minha casa, eu vou na sua casa. E aí de repente Deus, por sua própria vontade, acelera o ministério de alguém. Entenda isso dentro da perspectiva do que você vive. Só que nesse acelerar, sempre tem alguém que visivelmente ou aparentemente não acompanha o crescimento. Mas não existe um abandono, existe apenas uma disparidade de velocidade do ministério, não é a vida aqui. E eu vivi isso, em algum momento o Senhor me acelerou, e eu tinha amigos que eram meus amigos, a gente chorava junto, a gente ria junto, e a gente fazia planos para o futuro juntos. E olha que maluco, de repente o que nós planejávamos, o que nós orávamos, Deus fez, mas fez comigo primeiro. Então, eu queria ter aquelas pessoas que oraram comigo, que semearam comigo, se alegrando comigo. E sabe o que aconteceu? Eu fui decepcionado. Em algum momento, a bênção do Senhor sobre mim virou a amargura da vida daqueles que oraram e semearam comigo para a mesma colheita. Você entende? E o meu coração foi ferido, sabe? É o que você olhar para alguém assim e você, cara, e a pessoa ficar com uma cara fechada para você, virar a cara e ir embora, e você não fez nada. Você simplesmente está fazendo a vontade do Senhor e você foi frustrado. Eu quero que você entenda, na vida, alguns aceleram um pouco mais rápido do que os outros. E talvez começam juntos na história, mas em algum momento alguém se destaca. Grave isso no teu coração. Talvez isso gere abandono com você. O fato talvez de você ser abençoado pelo Senhor gere a rejeição do coração de alguns. Mas o que você não pode esquecer é que é nesse dia que você conhece quem são os seus verdadeiros amigos. Quem são as pessoas que verdadeiramente sempre torceram e oraram por você? É no dia que você conta a melhor notícia, e é nesse dia que no olhar você descobre se aquela pessoa verdadeiramente, quando dizia eu estou torcendo por você, verdadeiramente estava torcendo por você. E é nesse dia que você irá se decepcionar. E é nesse dia que a nossa vitória dói em nós também, porque você não consegue compreender. Existe apenas um perigo: quando nós somos os que decepcionam aqueles que estão acelerando na nossa frente. Porque não dá para ser uma via de mão única. A vida é uma via de mão dupla. E sabe o que eu descobri? Eu já fui um babaca. Eu já fui. Talvez precise melhorar muito ainda. Mas como a vida é maturidade, e nós vamos amadurecendo, eu tinha 30, daqui a pouco eu tenho 35, daqui a pouco eu tenho 40, e se Deus quiser, quando eu tiver 40, minha mentalidade tem que estar mais avançada. Mas sabe, eu me lembro de quando o Senhor começou a abençoar um amigo meu, na mesma cena. Talvez eu até colhi um pouco do que eu plantei. Sabe, Deus começou a prosperar o ministério de um amigo meu que nós começamos juntos. E de repente ele explodiu. E sabe o que eu dizia? Mas ele é solteiro, né? Babaca. Sabe por que eu fazia isso? Eu queria justificar aquilo que Deus estava fazendo. Eu queria tornar carnal. Eu queria tirar a glória de Deus daquele negócio. Não de Deus, na verdade era dele mesmo. A alegria dele. Isso é coração de homem. Porque a gente se decepciona, mas a gente também decepciona muita gente. Então Paulo, ele está trazendo à luz o seguinte lindo: se prepara o teu coração, mas não seja essa pessoa para ninguém. Sabe o que a gente tem que aprender a celebrar? A se alegrar? É com a alegria do outro.
Nós temos que aprender a orar de verdade pela pessoa. Olha, eu quero que você seja abençoado. Tomara que seja, mas a gente às vezes só não quer que seja mais abençoado que a gente. A gente quer que a pessoa tenha um bom carro, só não pode ser melhor que o nosso. A gente quer que a pessoa tenha uma boa casa, mas a gente não quer que seja melhor do que a nossa. Um bom salário, mas não pode ser melhor do que o nosso. Sabe o que é isso? É um coração que não amadureceu. Sabe, meu lindo, na vida nós não somos competidores uns dos outros. Esquece, cada um tem a sua própria história, cada um tem a sua própria jornada, cada um tem o seu próprio propósito. Você não compete comigo e eu não estou competindo com você, porque o meu propósito é o que importa e o seu propósito para você é o que deve importar. Então, quando Deus está te acelerando, Deus não está te acelerando em detrimento à minha história. Deus está acelerando você em detrimento ao teu propósito. E vice-versa. Não é eu, é você. Assim, quando for comigo, não é você, é eu. Entende? Só que o que a gente precisa compreender é que se meu coração permanece puro, tudo que o Deus faz por mim vai reverberar em você. E vice-versa. Tudo que Deus faz em você, Deus vai reverberar em mim. Deus não abençoa ninguém como fim em si próprio. Deus sempre está fazendo algo que gere na vida das pessoas. O dia que Deus me deu voz na internet, o dia que Deus me deu voz para pregar o evangelho, Deus me abençoou. Mas hoje milhões de pessoas ouvem uma palavra de Deus e são respondidas pelo Eterno. Eu sou apenas um porta-voz, mas a voz, a mensagem, a palavra, o conteúdo, a essência é dele. Você entende? Você pode ver eu, mas quando você ligar o som, você vai ouvir uma voz, e essa voz, a mensagem é do Senhor. E é isso, não se trata da gente, se trata do Senhor. Por isso que quando eu vejo alguém sendo muito abençoado, eu tenho que aprender a celebrar. Glória a Jesus, porque em algum momento haverá plantio sobre a minha geração daquilo que essa pessoa está vivendo. Entende? A visão de maturidade transforma a nossa perspectiva de analisar o que Deus está fazendo na vida de alguém. Perceba isso, sabe? E guarde o seu coração, porque vai fazer parte da sua caminhada a decepção. A nossa busca, ela tem que ser por um tipo de amizade: os leais. A lealdade genuína é a pessoa que fala somente de você para você, não de você para alguém. Lealdade é a pessoa que tem a mesma palavra na sua frente e quando você não está presente. Isso é lealdade, e esses são os verdadeiros amigos. Sabe, o verdadeiro amigo, o leal, é aquele que, se precisar quebrar o pau com você, ele vai quebrar o pau com você, não de você para alguém. O amigo genuíno, aquele que nós precisamos buscar e precisamos ser, é o leal. Em todo tempo, aqui está o meu ombro se você precisar, mas aqui estão as minhas palmas para você. Eu celebro, eu choro contigo, eu sou um amigo. É esse amigo que a gente tem que encontrar. A gente tem que encontrar quem verdadeiramente vai caminhar uma história completa. Eu sei que é difícil, mas o dia que você encontrar esse amigo, não deixe ele escapar de você. Principalmente se ele vier carregado de verdades que te provocam a melhorar. Pegue esse amigo, o amigo que liga para você e diz: você tem que orar mais, rapaz. Você tem que buscar mais o Senhor. Está subindo para a cabeça, baixa a bola. Cuidado do coração. Isso é um amigo de verdade. Ele chama a tua atenção e você permanece amando ele mesmo com raiva dele. Alguém aqui tem um amigo assim? Eu vou te falar, os meus amigos de verdade, eu olho nos olhos dele e digo: o que está acontecendo? O que eu posso melhorar? Eu já fui ministrado por amigos em momentos extremamente maravilhosos da minha vida, mas que eu não estava vendo de outra perspectiva o que podia acontecer. Então é isso. Nós precisamos saber que seremos decepcionados, mas não podemos esmorecer na busca de ter relacionamentos que nos aproximam de Jesus e que levam a nossa história para mais à frente. Uma coisa é certa: a cada nível de alcance da sua vida, filtros novos aparecem nas suas amizades. É difícil isso, né? Mas vai acontecer.
Nem todas as pessoas vão conseguir acompanhar a velocidade. Não é nem financeira, é emocional. E você mesmo vai chegar um momento que não vai conseguir mais ter as mesmas conversas. Eu tive essa experiência há uns dias atrás. Você já conversou com alguém da sua idade que não tem a mesma mentalidade? Você já conversou com alguém que tem a mesma faixa etária que você, mas o papo dele é de um meninão? É de uma pessoa que não evoluiu? Ainda está falando as mesmas coisas, ainda está falando mal de todo mundo, ainda está brigando pelas mesmas brigas, ainda está vivendo a mesma história. Você já viveu isso? Aí você se desencontra, a vida muda, as coisas acontecem, e aí de repente se encontra. E você não vai conseguir mais descer aqui. Vai te causar um desconforto, que vai parecer um retrocesso. E isso é natural. Não se trata de orgulho, não, isso é natural. A própria vida, se você respeitar os princípios do Senhor, se você viver a vontade do Pai, a própria vida vai te levando a novos lugares. Na vida emocional, moral, tudo muda. Eu sentei com algumas pessoas há uns dias atrás, e foi constrangedor para mim, porque eu consegui ficar sem nenhum assunto. E eu sou muito falante, mas eles começaram a falar. Eu falei, meu Deus, parece que eu estou vivendo um déjà vu, porque 10 anos atrás essa era a conversa. Entendeu? Há 10 anos atrás esse era o assunto, mas já se passou 10 anos. A vida já mudou. Ei, a gente já não está mais na fita VHS, a gente já não está mais no DVD, a gente já está na mídia digital, quer dizer, já está outra realidade. E a pessoa ainda está travado naquele tempo. Então, isso também causa o afastamento. Mas eu vou lembrar você, não se esqueça, você será decepcionado no caminho. São choques de realidades, reflexões necessárias que protegem o nosso coração, que nos levam por dentro do nosso propósito que Jesus preparou para nós. Parece que às vezes isso é mais humano do que bíblico, no sentido de que são reflexões pontuais da nossa história. Mas Paulo está dizendo: Timóteo, eu fui traído, Timóteo, eu fui abandonado, Timóteo, eu fui deixado de lado. Por favor, vem depressa, porque eu preciso de você, de alguém leal perto de mim. Traz os meus livros, traz a minha capa e traz quem é útil, porque eu preciso, entendeu? A gente tem que se vincular àquilo que não se perde no tempo, aquilo que nós não vamos deixar passar. Termino dizendo para você algo que me emociona e me dá muita vontade de viver. Eu tenho muita vontade de daqui... Que dia que é hoje? Hoje é dia 2. Nós estamos gravando no dia 2 de março essa mensagem. Mas sabe o que eu fico imaginando? Daqui 50 anos eu vou estar com 80. Será que eu vou estar vivo ainda? Ah, seria legal. Quero estar um velhão bonito, top, botox colando a testa em cima. Se o cabelo cair, vou meter peruca. Não vou ficar com cabecinha de velho, não. Eu vou fazer tudo o que dá para fazer. O que faz aí? Botox, pode fazer. Esticar, pode esticar. Fio de ouro, taca no pau. Ah, irmão, bobiça, minha esposa é a coisa mais linda do mundo, eu vou ficar mais feio que ela. Não, nós temos que ficar bonito. Nós vamos top, 80 anos, George Clooney. E eu quero ter os meus amigos de agora comigo lá na frente, sentados numa mesa dizendo: como é bom servir a Jesus, como foi bom ter dedicado a nossa juventude ao Senhor, como foi bom ter pregado, como foi bom ter respeitado e honrado a nossa esposa e nunca ter virado as costas, como foi bom, sabe? Amigos que caminharão toda uma jornada e que lá na frente iremos desfrutar de um outro tempo.
mas serão os mesmos amigos. Só um tipo vai durar: os leais. E em nome de Jesus, nós vamos estar um dia numa roda, e talvez a gente se encontre, talvez não, mas em nome de Jesus, que a gente produza amigos que não nos decepcionem, e que nós não sejamos a decepção de ninguém, que a gente amadureça em Jesus, que a gente construa pilares saudáveis, para que lá na frente a gente tenha a alegria do trajeto que percorremos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, Tu és um exemplo perfeito. Tu és um modelo ideal que não abandona, que não desampara. Tu és o bom samaritano, Senhor, e é contigo que temos que aprender. Jesus, nós sabemos que a jornada irá causar decepções, mas isso nós não estamos despreparados. Porém, Jesus nos faz enxergar os leais, aqueles que irão fortalecer o nosso caminho, irão fortalecer a nossa essência, irão nos lembrar de quem somos em Ti, Jesus, irão nos provocar a crescer em espírito, em Te buscar ainda mais. Jesus, nos coloca Jonatas nas nossas vidas, nos coloca homens que não desamparam, nos coloca homens como Davi, que não foram, desleais, em nenhum momento honraram. Jesus, nos ajuda a ser essas pessoas na vida de alguém, para que possamos viver a essência da nossa breve vida, nessa curta história que se chama agora, porque a eternidade nos espera, e que nessa breve vida haja prazer, felicidade e paz na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda! Aleluia! Esse é o Mentoria de Vida, e nós estamos numa série sobre coisas que paralisam a nossa história. E a mensagem de hoje é sobre a falta de fé. E a falta de fé, ela não só paralisa, como ela nos leva para trás. Ela nos puxa para uma estação que a gente já deveria ter saído, ou talvez já saiu, e a gente retrocede sem precisar retroceder. Eu quero que você caminhe comigo nessa palavra, mas antes eu quero te pedir algo muito importante. Se você já puder, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama essa mensagem. Isso. E quando você faz isso, o YouTube fala: nossa, que mensagem boa, vou mandar para mais gente. Entende? Então faz isso. E eu quero que você entenda que Deus tem um tempo novo para a nossa vida, e o que nós estamos vivendo nessa estação tem sido extraordinária. Nós somos uma comunidade há muito tempo. Não é sobre um canal com inscritos, é sobre uma família que começa o dia com uma palavra. Uma das coisas que alegra o meu coração é quando as pessoas me encontram e dizem: David, eu durmo ouvindo, eu coloco no primeiro momento da minha manhã, e isso significa que a palavra está indo longe, Deus está fazendo algo lindo. Eu quero que você caminhe comigo. Toda segunda-feira tem uma mensagem aqui no nosso canal do YouTube. Quinta-feira tem o Mentoria de Vida. No YouTube de segunda a sexta tem um Bom Dia Esperança às 7h30 da manhã. E eu quero que você esteja comigo. Se você puder, entre na nossa comunidade do Mentoria de Vida. É um grupo de WhatsApp, é onde você vai caminhar mais perto. E o link está aqui na descrição do vídeo. E agora a gente vai para a mensagem. É uma pergunta. Você acha que você não exercita a sua fé
por medo de ser frustrado, ou porque não acredita que Deus pode fazer de fato o que você pede? Vou perguntar de novo. Você acredita que não exercita a sua fé porque você tem medo de ser frustrado, ou porque você não acredita que de fato Deus não pode fazer? É simples, mas a resposta é constrangedora. A maioria de nós tem vergonha de clamar e principalmente declarar o milagre pelo medo de ser frustrado, não só na nossa fé, mas de as pessoas verem que nós não alcançamos o milagre que desejávamos. A gente foi incutido dentro de uma realidade que também está na Bíblia, que é: não conte os seus sonhos a ninguém, porque aquilo que ninguém sabe, ninguém atrapalha, e está tudo certo. Mas da gente não conta, na maioria das vezes, porque a gente tem medo que Deus vai ser atrapalhado pelo homem e aquilo não vai acontecer. Ou porque a gente tem medo de alguém que ouviu a gente dizer que era cristão ser frustrado no milagre que a gente não recebeu. E talvez o pior é gente que vive um evangelho que não acredita no poder total de Jesus. A gente, sabe, crê, mas não crê. A gente diz que vai, mas não vai. A gente diz que se Deus colocar, se a gente colocar o pé, Deus vai colocar o chão, mas a gente nunca experimentou colocar o pé. Porque vai que Ele não coloque o chão. Mas eu preciso ser sincero com você. As coisas extraordinárias da vida estão restritas àqueles que têm fé extravagante. E eu aprendi uma coisa no final do ano passado que irrita quem é pragmático. Fé se soletra R-I-S-C-O. Fé se soletra risco. E no mundo que a gente está, a gente não está disposto a tomar risco, porque está cheio de especialistas dizendo que a gente não pode, e tentando provar pelo lado ruim da história que a nossa fé não é suficiente para viver o milagre. Não entenda como defesa ou desabafo o que eu vou te dizer agora, mas eu vivi isso na prática no começo desse ano. Eu gravei uma mensagem, e nessa mensagem basicamente dizia: se Deus te der uma palavra, Deus nunca vai te deixar ver aquilo que Ele não pode te dar. E essa foi a mensagem. E aí o corte foi: se Deus te deixou ver, se Deus te deixou tocar, é que Ele tem o poder para te dar. E essa mensagem foi lançada e eu estou acostumado. Todo dia tem algum vídeo alcançando mais pessoas, ou que alguém chama de viralizar. Esse mês eu olhei por um acaso essa semana e os nossos vídeos foram assistidos só no Instagram mais de 207 milhões de vezes. Amém? Então deixa eu te falar, quem quer encontrar pelo em ovo é muito fácil. Eu deixo muita prova. Eu digo para as pessoas: quem não gosta de mim sofre, porque eu apareço toda hora para a pessoa. A pessoa tá aí, eu odeio. O parente mandou no grupo da família. Irmão, eu entendo você. Você que não gosta de mim, eu te entendo. Eu também ia ficar com raiva. Eu entendo, tem gente que fala: o que o algoritmo tem contra mim? Pois é, eu não consigo controlar isso. É normal, mas eu entendo você. Mas deixa eu falar o porquê de algumas coisas. As mensagens, elas sempre estão conectadas à estação que a gente está vivendo. Então tem estação da nossa vida que são estações mais difíceis. Então as mensagens, elas carregam respostas que Deus está nos dando no privado. E eu sempre estou passando à frente, porque eu entendo que o alimento que me sacia é o alimento que talvez alguém esteja precisando no meio da multidão.
E é assim a maneira que eu vivo. Jesus não fala com você primeiro. Primeiro Jesus me consola, primeiro Jesus me conforta. Então pode ter certeza, quando eu estou falando de muita treta, é porque o pau está atorando lá em casa e Deus está fazendo milagres insondáveis. Eu estou vivendo na pele para poder contar para você chorando às vezes. E essa mensagem, quando eu gravei, eu estava vivendo o maior milagre da minha vida. E aconteceu o milagre. Oramos 3 anos, Deus realizou. E aí aquilo estava, latejando na minha cabeça. Eu te deixei ver. Você não desistiu. Você parava na frente, levantava a mão e orava, e eu vi todas as suas orações. Eu não fiz, porque você merece. Eu fiz porque eu sou Deus e sou generoso. Eu vou além. Eu estou com aquilo no meu coração, gravo a mensagem. E aí a mensagem vai e viraliza. E aí eu comecei a ver as pessoas, os comentários. E eu não vejo vídeo de ninguém. Eu até evito, para não, filtrar a mensagem pela maldade de alguém que não assiste o todo. Porque veja, existe um estudo chamado, que é os apologetas, né? É quem faz a análise. E os apologetas do nosso tempo, eles analisam 30 segundos só. Os apologetas de antigamente liam obras inteiras, mas os apologetas do nosso tempo, 30 segundos, eles sabem tudo sobre a sua vida. E eles são incríveis. E é até engraçado, porque tem gente que já perdeu o argumento há muito tempo e agora está batendo em microfone que a gente usa. Tem coisa assim, só um desabafo mesmo. Mas é engraçado. Isso eu nem vi, alguém me falou. Sabia que falaram isso? Eu falei, sério? Deixa falar. Mas sempre é o resultado do milagre. Mas uma coisa me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque os comentários não estavam me atacando. E eu entendo, eu sei separar as coisas. Estavam atacando a mensagem. E por que estavam atacando a mensagem? Porque a mensagem era muito positiva. A mensagem era muita fé nas linhas daquelas palavras. Tinha muita fé envolvida. E aí, alguém disse que isso é uma promessa. Não é uma promessa. É um testemunho. E que se você só pode viver e dizer que não dá certo, se colocar o pé. Certo? Só que alguém falou algo que me chamou a atenção. Começaram a usar exemplos assim. Se Deus deixou ver, Deus deixou tocar, Ele vai dar? Sim. E por que Moisés não entrou na terra prometida? Concordo, é verdade. E aí eu entendo que a gente está tentando basear a nossa fé nos erros e não nos acertos. A gente está fazendo isso para nos proteger, não para viver o milagre que a gente deseja. Quando a gente olha e pega o final triste da história, a gente está protegendo as nossas emoções de não viver a mesma realidade. Porque Deus prometeu para Moisés entrar na terra prometida, mas Deus nunca vacilou na sua resposta. Quem vacilou no processo foram eles. Você entende? Então a gente está dizendo, não, Deus não vai fazer. Não, Deus iria fazer. Se você diz que Deus muda de ideia, você está indo contra a palavra que diz que Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E eu vou fazer algo ainda pior do que eu vou falar. Deus se arrepende, mas Deus se arrepende do mal, nunca do bem. A Bíblia diz que Deus ia consumir Nínive, lembra disso? Jonas falou, não vou. Não vai por quê? Porque eu conheço o teu coração e sei que o Senhor vai se arrepender do mal se o povo se arrepender. Foi exatamente o que aconteceu. Jonas foi e pregou, Deus vai destruir vocês. E Deus não destruiu nada, porque o povo dobrou o joelho, curvou a cabeça na cinza e o Senhor perdoou eles. Agora não. Quando o exemplo é positivo, a gente não quer pra gente. Não, melhor não. É fé demais ofende. Milagre demais constrange. A gente ouve as histórias das pessoas que contam coisas extraordinárias. A gente diz, uau. Só que lá dentro a gente diz, será que foi bem assim que aconteceu? Porque na verdade não é que a gente não quer crer, a gente só não acredita que aquilo pode se repetir na nossa vida. Então eu preciso dizer, lindo, de maneira bem real para você. É por isso que tem tanta gente frustrada na fé, porque não coloca a fé em prática. E tem 2 coisas que você precisa saber. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E a fé é uma maneira de adorarmos a Deus. Deus se alegra quando você coloca a sua fé nele de todo o teu coração. Mas aí que está, lindo. Nós estamos baseando a nossa fé nos motivos errados, nos personagens e interlocutores do nosso tempo errado. E é por isso que a gente não vive mais tanto milagre como antigamente. Porque agora sempre tem alguém filmando e vai que o paralítico não levanta.
vai que o surdo não comece a ouvir, vai que o mudo não fale. Então a gente está tão preocupado com a nossa reputação que a gente está parando de orar por aquilo que Deus já fez tantas vezes, mas na nossa vez não vai fazer. E não é porque Ele não quer, é porque a gente não acredita mais que Ele faz, ou porque a gente tem tanta vergonha que tem alguém filmando, que a gente prefere deixar a vida rolar e viver o acaso da história. Sabe, o que mais me doeu durante esse período foi porque esses irmãos, vamos dizer assim com muito respeito a eles, enquanto eles estavam dizendo que isso não era possível, eles estavam destruindo o testemunho de muita gente que estavam crendo: eu vou viver o meu milagre, Deus vai fazer na minha vez também. E aí chegou um enviado e disse: não vai fazer, isso é mentira, estão mentindo para você. Já pensou se alguém chegasse para Noé e disse: ei Noé, não viaja, não vai chover nunca na terra, para com essa parada. Imagina paralisar a vida de José, imagina paralisar a vida de Samuel, imagina paralisar a vida de Neemias. Imagina se eles parassem de crer no sobrenatural e no impossível. Mas eles não pararam, creram contra o impossível. Eu vou falar de novo. Deus nos chamou para crer contra o impossível. Não tem saída, a gente crê que tem. A porta não abre, eu creio que abre. O milagre não vai acontecer, eu creio que vai acontecer. Não tem como, não tem chance. Eu creio que para o Deus que eu sirvo nada é impossível. Ele não é escravo das minhas vontades, mas Ele é Deus na sua essência e pode muito mais além do que eu posso pensar e imaginar. E esse é o problema, a gente está com tanto medo do que Ele não faz, que a gente esqueceu que Ele tem poder para fazer todas as coisas. E o medo da ausência de testemunho está nos impedindo de orar pelo milagre que a gente precisa. Então, lindo, eu vou continuar encorajando você. Eu vou continuar olhando para você e dizendo: se Deus te liberar uma palavra, se joga de cabeça. Não, irmão, mas é perigoso esse discurso. Não, lindo. É só examinar de onde veio a voz. Se você ter certeza que a voz não foi do homem, que a voz não foi um erro e que a voz foi de Deus, se joga de cabeça. Isso vai machucar, esquece, lindo. Esquece, vai dar errado, esquece. Deus falou? Falou. Tem certeza que foi Ele? Tem. Você tem vida com Ele? Tem. Você conhece a voz dEle? Conheço. Você sabe quando Ele fala? Sei. E o que Ele disse? É para fazer isso. Mas todo mundo diz que não vai dar certo. Faz. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou na fase mais perigosa da minha vida. Já estou avisando. Eu estou conhecendo Jesus de uma maneira que eu nunca conheci a minha vida toda. Eu estou descobrindo um Deus que eu não sabia que Ele estava à disposição da maneira que está. Eu estou um pouco preocupado. Eu falo para minha esposa: amor, eu estou numa fase que se Deus mandar fazer qualquer loucura, eu faço. Se Deus mandou deixar qualquer coisa para trás, eu deixo. Porque Deus já mostrou por A mais B que se Ele falou e eu obedecer a Ele no processo, o final será garantido. Não, eu vou falar para você, mas Moisés não entrou na terra prometida. Não entrou porque bateu na rocha. Se não tivesse batido na rocha e obedecido a voz de Deus até o final, estaria na terra prometida contando testemunho junto com Josué. Mas quem não crê até o final, quem não luta contra a descredibilidade, a ira, a falta de fé, chega no testemunho que Deus tinha desde o começo. É só isso. Eu só preciso falar para você. Eu não estou falando para você baseado só naquilo que li. Estou falando baseado naquilo que eu estou vivendo agora. Vou contar um testemunho aqui e eu termino. Devia ter terminado já faz muito tempo, mas vou terminar agora. Irmão, Deus, quando se mete na nossa vida, Ele bota a gente em apuro. Falei, pronto, estou leve. Irmão, quando Deus se mete, porque a palavra de Deus se meter assim: Deus, eu quero a tua vontade. Aí Deus fala: então, eu sou criativo.
Fala para quem está perto de você, fala, ele é criativo. Toma cuidado, porque o que ele tem de plano você não entendeu e não viu a vida toda. Deus é criativo. Aí eu tô tomando uma decisão maluca. Faz isso, faz aquilo e tal. E tô fazendo sem ver, e tô no escuro. Aí acende uma luzinha lá, eu falei, eita, Jesus está no negócio ainda, vamos embora. E tudo sem ver. E aí eu vou te falar um testemunho. A nossa associação, que cuida de milhares de pessoas hoje. Nós temos escola no Paquistão, nós temos trabalhos dentro de penitenciárias, nós arrecadamos centenas de toneladas de alimento todos os meses. Você não tem noção, porque não é o nosso marketing, mas está acontecendo. Deus está fazendo. De repente, Deus colocou no meu coração ir para um outro lugar, porque haveria de crescer. Sabe quando Deus chega para o povo e fala, alargue as tendas? Então eu fui alargar as tendas, Lucas. Mas é uma confusão largar a tenda sem ver a tenda, entendeu? Você sabe, tá bom, Deus, mas vou fazer como? Vou fazer. E aí, irmão, é muito interessante. Eu estou dentro do voo, vindo para o Brasil. Deus está falando comigo dentro do avião. E eu estou chorando na presença de Deus, chorando. E eu não estou nem aí para nada, irmão. Eu choro mesmo, faço escândalo. E se tocar em mim, eu repreendo. Então, deixa eu. E eu estou aqui, Deus falando comigo. E eu começo a falar, Jesus, pois é, mas tudo que o Senhor está falando não cabe onde nós estamos. Não vai caber. E eu tinha visto um prédio 8 meses atrás, que já estava alugado para a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. O prédio era perfeito, a gente não tinha um recurso e não tinha porquê. E Deus falou comigo no voo. Aí eu falei, Deus, então a gente precisa de um lugar maior. 2h30 da manhã eu mando uma mensagem para o corretor. Irmão, só dá para falar isso para vocês, não fofoca. Ainda bem que ninguém vai ver. Aí, irmão, é difícil não odiar a gente, né? A minha mãe dizia, mata a cobra e mostra o pau. Irmão, é testemunho, eu vou fazer o que esse Deus está fazendo? O que eu vou falar? Eu vou falar para você, não confia, que Deus não vai fazer com você também, não, lindo. Eu quero falar, Deus vai fazer na tua vida muito maior, vai ser mais extraordinário ainda. Se você crer e se lançar, Deus vai fazer também. Deus vai fazer, Deus é poderoso. Eu vou falar para você que na tua vez não vai acontecer. Claro que vai. Só que você precisa ter uma palavra que antecede. Se for só a tua vontade, você vai ser envergonhado. Se for só o teu orgulho, você vai bater com os burros na água. Agora, se você estiver debaixo de uma palavra, esquece. Só vai. 2h30 manda mensagem pro corretor, preciso de um prédio. E teria que ser igual àquele. Eu sei que já foi, mas me ajuda a procurar. Pouso no Brasil, 6h30 da manhã. 6h35 o corretor manda, rapaz do céu, você não acredita. Tá para acontecer um milagre. Eu falei, estou preparado, conta. Eles vão cancelar o contrato da polícia que estava 8 meses assinado. Glória a Deus, porque não é você que está com uma dívida nas costas agora. Porque a gente dá o tiro e fala, agora vai vir o reconscienteamento do negócio, irmão. Aí eu falei, ai, sério. Então liga para ele. Ele liga para o cara está lá no Paraná, numa mesa com toda a família. Atende o telefone e diz, é um evangelista que quer alugar? Ah, entendi. A família toda assim olhando para ele. Ele desliga o telefone e o cara fala, um evangelista de Joinville quer alugar o prédio. Aí a família fala, evangelista de Joinville? Qual é o nome dele? Eu acho que é Dave. Aí a família diz, uma semana atrás ele estava na nossa cidade e toda a nossa família foi no evento. Teve gente da família que aceitou a Jesus no dia do evento. Irmão, sabe o que Deus estava dando? O avalista. Deus estava dando o avalista já. O avalista já estava lá aceitando a Jesus uma semana antes de um prédio que eu ia alugar uma semana depois. Ah, irmão, quer acreditar? Acredita. Eu estou surfando a onda. Eu estou vivendo um milagre. Deus está fazendo. Aí eu pego e falo, rapaz, sério, ele pode alugar para o rapaz. Vamos fazer o acordo. Folha sulfite. Ah, irmão, você não está valorizando. Eu quero pagar tanto, só vou pagar daqui tanto tempo. Aí eu olhei e falei, meu Deus, socorre. Dei para ele, ele assinou a folha sulfite, formalizou em contrato, entramos na reforma. Irmão, a reforma é tipo um buraco negro espacial. Não vê as coisas aparecendo. Eu não vou falar de valores para ser ético, mas eu estava colocando da minha pessoa física, doando para a associação, para aquela obra.
Até que eu fiquei tão mal que eu parei de ir na obra. Porque chega uma hora que crer contra o impossível é difícil. Chega uma hora que você fala, não é possível, eu devo ter tomado a decisão errada, não foi Deus que falou comigo, eu fiz errado, e eu estou, Jesus, eu não quero nem ver essa obra mais. Eu estou um mês sem ir na obra, até que um irmão me liga e fala, eu queria ter aquela reunião com você que está 1 ano atrasado. E o rapaz vai na nossa cidade, o nome dele é Adriano. O homem vai lá na cidade nossa, e ele vai para ter uma reunião, só que ele pousou atrás da onde é o prédio da associação. E eu, depois de 30 dias sem ir na obra, resolvo por um lapso de coragem ir lá. Entro com ele, mostro aqui, vai ser isso, vai ser aquilo, tal. Que lindo, que benção, eu não sabia disso aqui. Acho que não sabia de todo o contexto. Aí eu peço para o Marco, que está aqui da nossa equipe, digo, Marco, espera com ele lá embaixo que eu já desço. Sabe quando você está chorando por dentro e está disfarçando, sorrindo por fora? Ele desce e eu fico lá em cima e começo a chorar, e eu faço uma oração. Eu digo, Jesus, não me deixa sozinho aqui dentro. Eu vim para cá por causa de uma palavra, não me deixa sozinho aqui dentro. Eu desço a escadaria, olhos secos, sem nenhuma lágrima no olho, porque quem está passando pela prova não constrange contando história triste, mas dando testemunho do que Deus vai fazer pela fé. Não falei nada, não reclamei, não falei nada. Entrei no carro calado, fomos para o prédio antigo da associação. Chegamos lá e começamos a falar da reunião, do que ele queria falar comigo. Ele é um construtor e ele queria fazer uma parceria. Mas essa conversa nasceu 1 ano atrás. Coitado, ele estava falando, eu não estava ouvindo nada do que ele estava falando. Eu estava no meu espírito dizendo, Jesus, só me socorre nesse negócio, Senhor. Olha que confusão que eu arrumei para minha cabeça. Está tudo certo aqui dentro. Dá 10 minutos de conversa, ele começa a chorar e diz, irmão, eu não vou conseguir continuar a reunião. Falei, por quê? Ele falou, antes de eu sair de casa, irmão, eu estou contando esse testemunho pela primeira vez aqui, tá bom? Valoriza. Porque não é você, irmão. Porque se fosse você estava voando aí, eu estou aqui só. Ele falou assim, quando eu saí de casa, a minha esposa falou que era para eu dar um apartamento de oferta para a associação que a gente está construindo lá em Gramado. Coloca em Airbnb, coloca para os colaboradores usar, ou vende e coloca nos projetos sociais. Nosso projeto é ter mais de 10 escolas no Paquistão, e ele não sabe. Nosso projeto é ter escolas gratuitas no mundo todo. Nós temos um colégio agora no Paquistão com 105 crianças que são alimentadas no colégio. Nós pagamos os professores, pagamos a escola, e talvez ninguém sabe, mas esse é o nosso coração, está acontecendo. Sabe, a gente está aqui agora e tem algum voluntário aconselhando alguém no mês amarelo, que você sabe o que significa, que talvez iria tirar a vida e não vai tirar, mas tem alguém agora aconselhando ele. Está acontecendo. Alguém está recebendo uma Bíblia, Deus está fazendo, alguém está recebendo 1 tonelada de alimento, alguma coisa está acontecendo agora, mas ninguém sabe. E eu já estou super feliz. Eu falei, meu Deus, irmão, que coisa linda. Então, amém, 2027 vai ficar pronto. Mas eu estou tão feliz. O nosso pilar da associação é amor e honra. Eu já fiquei pensando os voluntários indo com a família para lá. Eu já pensei os nossos heads de operação ir com a família, passar o final de semana. Eu pensei tudo, 10 segundos, a minha cabeça é muito criativa. Vamos continuando a reunião. E ele para de novo e diz, não vou conseguir, desculpa. Ele falou, a partir de amanhã, a obra da associação é minha responsabilidade.
45 minutos depois da minha oração dentro do prédio, Jesus entrou dentro daquela sala e basicamente disse para mim: eu não vou te deixar sozinho. O lugar que eu mando você entrar, eu entrei primeiro. O lugar que eu coloquei você, eu já cheguei primeiro. O caminho que eu apontei a direção, eu já cheguei primeiro. Eu não vou te deixar sozinho. Essa palavra não é mais minha, essa palavra é para você. Deus não vai deixar você sozinho no caminho que Ele te apontou. Ele já está no destino, mas Ele está com você no caminho, pegando você pela mão, dizendo: continua, não para, continue crendo. Mesmo que pareça impossível, eu estou com você. A porta trancada eu abro, o mar tempestuoso eu acalmo, os céus cerrados eu abro. Mas a minha palavra do começo não vai cair por terra no final, a não ser que você solte a minha mão no caminho. Entende? Como eu teria coragem de dizer para você que Deus não faz? Que loucura da minha parte subir num púlpito para desanimar você do milagre que você crê. Que loucura da minha cabeça dizer para uma mãe que teve um diagnóstico que não pode ter filhos, de dizer que Deus não vai fazer o milagre que ela tem orado. Se a única coisa que eu posso é colocar a minha fé em ação. Que loucura eu teria de dizer para alguém que está tomando decisões por fé a Jesus que ele está errado. Que loucura eu teria. Mas eu estou aqui para dizer para você, lindo, Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele te prometeu. Se Ele lançar uma palavra, se joga. Então entende, no meio do caminho, Deus sempre tem os seus Adrianos. No meio do caminho, Deus sempre tem os seus Arões, que quando o teu braço estiver cansado, um Arão vem, coloca a mão embaixo e diz: eu vou te ajudar. Continue crendo, continue lutando, continue batalhando. Eu vou te ajudar, em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração, e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira: Oi Deus, sou eu de novo, eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Que Deus abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário, porque esse devocional já é para 2026. Você pode usar esse ano, é claro, mas quando for dia 1º de janeiro, pode ter certeza que o seu ano será extraordinário e que Deus estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Os amados não cansam. Olha, será quem que foi mais animado? O povo de sexta ou o povo... Não que eu queira fazer uma confusão, jamais. Mas eu acho que ganhou. Mas olha só, a gente vai para uma mensagem que é uma das grandes dificuldades nossas. Entender que, sim, Deus também fecha portas. Na nossa cabeça, muitas das vezes Deus só abre. Quem fecha é o time, né?
Não é verdade? Então tudo que dá errado a gente diz foi o diabo. E às vezes o diabo não tá nem, nossa, não tava nem sabendo. E a gente bota na culpa e Deus falou assim: não, esse crédito é meu. Fui eu que fechei a porta. Fui eu. E não tenta abrir. Não tenta abrir. Não força a barra. Eu fechei. O que eu fecho ninguém abre. E o que eu abro ninguém fecha. Calma que nós nem começamos. Até porque outrora temos aquela parte onde eu preciso publicamente me humilhar a Vossa Senhoria que está aí do outro lado no YouTube assistindo essa mensagem. Curte o vídeo. Curte, comenta, compartilha. O povo que desistiu das plaquinhas, onde tiver uma plaquinha levantada, filma os irmãos da plaquinha. Muito obrigado, os irmãos são pagos pela série a partir de agora. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, compartilha, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Falta muito pouco pra gente alcançar a marca dos 10 milhões de inscritos. Falta bem pouquinho. Sim, coisa assim de 1 milhão e tantos. Oh meu Deus, que tanto. Mas ainda em 2023, se Deus quiser, nós vamos fazer uma festa. Pegar um estádio aí, fazer uma confusão, fazer, nós vamos celebrar. Fechou? Mas tem que... Não, top. Então se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo. Vocês prometem que vocês vão me ajudar? Manda pros amigos. Se aqueles amigos meio encapetados assim que você tem, manda pra ele e fala assim: assiste uma mensagem, vê se você melhora. Antes de assistir, se inscreve. Depois você até esquece. Amém? Mas faz, manda isso.